tempo de Natal, com muitas representações em todos os lugares do mundo sobre o Natal. Muitas representações muito luxuosas, algumas que retratam uma Maria tranquila, recebendo uma mensagem encantada do anjo, de que ela seria a mãe do Salvador, mas que na verdade não corresponde ao relato do Evangelho, especialmente do Evangelho de Lucas, quando Maria recebeu a visita do anjo. Ela ficou assustada, ela não ficou assim tão maravilhada. Por um lado sentiu-se privilegiada, mas por outro lado, ela sentiu-se espantada. Ela disse: eu sou virgem. Vivemos em uma época em que milhões de moças perdem a virgindade e acham que isso é normal, porque não conhecem a seriedade da palavra de Deus. Mas naquela comunidade fechada, naquela comunidade judaica, que levava a sério a palavra de Deus, uma moça não casada, grávida, corria risco de ser apedrejada e de ser morta. Então aquela era uma notícia, por um lado, maravilhosa, por outro lado, uma notícia espantadora, uma notícia que trazia bastante temor. Depois de alguns meses, foi anunciado o nascimento de Jesus e Maria chegou a visitar Isabel, passou um tempo, e lá na casa de Isabel havia uma grande alegria. Chegou na casa da sua prima também a notícia de um filho, e nós podemos imaginar, naquele tempo, quando nascia um filho, ainda mais de um casal idoso, a quantidade de parteiras, de parentes, e era comum naquele tempo, até um coro de parentes, de amigos que vinha e cantava quando nascia uma criança. Mas com Maria foi diferente, porque José teve que ir até Belém por causa do censo. Ele poderia ter ido sozinho, mas levou Maria, no último mês de gravidez, uma viagem dolorosa de aproximadamente 150 quilômetros, e levou porque sabia que ela corria risco, estando sozinha, tendo engravidado antes do casamento formal. Então Maria vai com José, e lá não tem parentes, não tem parteiras, não tem amigos, não tem uma hospedaria, mas vai lá para o estábulo onde nasce Jesus. Uma grande contradição entre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. E o cântico que nós lemos, Cântico de Simeão, fala, amados irmãos, das contradições acerca de Jesus, que vai do nascimento de Jesus até a sua morte. Simeão, um homem idoso, um profeta de Deus. Segundo os historiadores, Simeão foi presidente do Sinédrio. Alguns dizem que ele era filho de um rabino famoso chamado Hilel, e era pai de um outro rabino famoso chamado Gamaliel, que instruiu o apóstolo Paulo. Alguns chegaram a calcular a idade dele de 113 anos, quando ele viu Jesus. Não temos certeza desses fatos, mas o fato é que a palavra de Deus fala que ele era um homem piedoso, um homem que esperava o Messias, cria nas profecias da palavra de Deus. E o texto que nós lemos fala que ele era um homem justo. O versículo 25 diz: homem este justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este homem, então, em primeiro lugar, era justo, um homem íntegro, um homem reto. Segundo a tradição, ele foi presidente do Sinédrio, profetizou acerca do Messias e foi expulso. Nós não sabemos bem o que pensava de Simeão, mas o que é importante saber é que o Espírito Santo fala acerca de Simeão. Era um homem que amava a Deus, um homem que tinha uma vida íntegra e reta diante de Deus. Era um homem que temia a Deus, que buscava fazer a vontade de Deus, que se instruía na palavra de Deus, que procurava viver de conformidade com o ensino da palavra de Deus.
aguardava a consolação de Israel em um tempo de luta, em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade, em um tempo de perseguição. E César mandou colocar uma estátua dele no templo para ser adorado. E muitos judeus foram perseguidos. Um homem cheio do Espírito Santo, que foi ao templo exatamente na hora que Maria e José foram cumprir a lei e depois da purificação levar a oferta para o templo pela purificação de Jesus Cristo. E lá chega então Simeão, e ele compõe esse belo cântico, e ele fala que ele encontrou ali a consolação de Israel, esperava a consolação de Israel. Uma das orações que eram muito repetidas pelos judeus era que eu veja a consolação de Israel. Eles aguardavam o Messias, que seria o Consolador. E quando Simeão encontra Jesus, ele diz: agora eu posso morrer, agora esperes, Senhor, porque eu já vi a consolação, eu já vi o Salvador de Israel. O que nós podemos aprender nesta noite, amados irmãos, com esse cântico de Simeão? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Cântico tão pequeno, mas com grandes verdades acerca do Messias. Em primeiro lugar, um cântico de adoração, um cântico de louvor a Deus, porque Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra. Ele prometeu mandar o Messias e ele enviou. E o Messias significava trazer paz, trazer esperança, trazer consolo, trazer alegria para uma nação perseguida. Ele então louva a Deus, e é um cântico não só de adoração, mas um cântico de salvação, porque ele viu o Salvador, ele viu a salvação do Senhor, e agora está pronto para partir. Encontrei o Salvador, já posso partir para a eternidade. O povo de Deus é um povo que não teme a morte, é um povo que sabe que vai fazer uma transferência desta vida para a eternidade, porque Jesus veio trazer para nós a entrada para a eternidade. Ele é a porta que nos conduz ao céu. Ele veio trazer vida eterna para todo aquele que nele crê. Ele é o caminho que nos conduz à presença do Pai Celestial. Mas é também, amados irmãos, um cântico missionário. Esse cântico, Simeão fala que Deus preparou a salvação para todos os povos, luz para a revelação aos gentios. É interessante, um judeu que aguarda a consolação de Israel, está repetindo aqui a palavra de Isaías, a salvação que Deus preparou para todos os povos. Nós podemos voltar um pouquinho atrás no tempo e lembrar lá de Jonas, que representa muitos israelitas que achavam que a salvação tinha que ser restrita à nação de Israel. Mas o profeta Isaías já tinha dito que Deus tinha levantado a nação de Israel para ser luz para todas as nações. Deus já tinha prometido por meio de Abraão que através do descendente de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Então esse cântico é um cântico missionário, que fala que Deus traz salvação para o povo de Deus, mas traz para todas as nações, e faz do povo de Deus uma luz, um arauto, para brilhar alto, para falar do Evangelho da salvação, do Evangelho de Deus. Mas é também, amados irmãos, um cântico profético. Ao falar acerca do Evangelho para as nações, fala também uma palavra que vem logo depois do cântico, uma profecia de Simeão, a partir do verso 34, em que há três figuras:
acerca do Messias. A figura da pedra, a figura do sinal e a figura da espada. Nós lemos aqui no verso 34: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. O que ao mesmo tempo leva à ruína de muitos e leva ao levantamento de outros? Lá em Atos 4:11 nós lemos: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedra rejeitada e ao mesmo tempo pedra angular, base sólida daqueles que creem, para alicerçar a sua vida, para ter gozo da presença de Deus e para ter esperança na eternidade. Mas pedra de tropeço, pedra de escândalo para aqueles que não creem, para aqueles que rejeitam. Jesus é a pedra de escândalo que leva muitos à ruína. Jesus é a pedra angular que alicerça e edifica a vida de muitas pessoas. A cruz, amados irmãos, ainda continua a ser um tropeço para muitos judeus em nossos dias, que não creem que Jesus Cristo é o Messias, não creem que Jesus Cristo é a rocha. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus cumpriu todas as profecias acerca da vinda do Messias. Ele que é a pedra angular das nossas vidas, é também um sinal de bênção para as nossas vidas. Simeão continua dizendo: o menino está destinado para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para ser um sinal de contradição. A palavra alvo que aparece aqui é a mesma palavra que aparece no Evangelho de João para milagres. E milagres no Evangelho de João, amados irmãos, não tem a conotação de falar de demonstração de poder, mas tem a conotação de falar acerca de uma verdade espiritual, uma verdade revelada sobre o Messias. Jesus disse que a luz do mundo fez o cego ver. Jesus disse que a ressurreição é a vida, ressuscitou a Lázaro. Jesus disse que é o pão da vida, multiplicou pães. João não apresenta muitos milagres, mas os que ele escolheu, ele apresenta como sinais do Messias. Jesus é um sinal de contradição. Jesus nasceu, Jesus viveu entre os homens, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. O nascimento dele é a visitação de Deus à humanidade para trazer paz e esperança. O sofrimento dele, a sua vida, é um exemplo de vida e um padrão para nós seguirmos a nossa vida, tendo a Jesus como modelo, tendo a Jesus como encorajamento, tendo a Jesus como aquele que é a fonte de consolo e de ânimo para a nossa vida. A sua morte fala do seu sacrifício por nós para nos dar a salvação e o acesso à presença de Deus e o perdão de pecados, e a sua ressurreição nos garante a vida dele. Ele ressuscitou, ele não foi retido pela morte. Nós também vamos ressuscitar, mas ele foi um sinal de contradição, porque enquanto o seu nascimento foi um milagre, muitos o difamaram. Enquanto ele fez muitos milagres, muitos disseram que foi pelo poder de Satanás. Alguns duvidaram do seu caráter, alguns zombaram da sua morte, alguns duvidaram da sua ressurreição, e hoje há quem duvide da sua vinda e da sua volta. Jesus é alvo e sinal de contradição, é pedra de salvação, mas é pedra de julgamento, é pedra de escândalo, mas também, amados irmãos, é pedra de referência, que revela a natureza
das pessoas. E a natureza das pessoas é descrita na pergunta que Jesus fez: que pensais vós do Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? E a essa pergunta, a resposta mostra a natureza da pessoa. Se ele é um servo de Deus, se ele é um filho de Deus, você ainda precisa nascer de novo para ser um filho de Deus, para ser alguém que goza da bênção da salvação de Deus. Mas uma terceira imagem que é referida aqui é a espada. E a espada aqui inicialmente é referida à mãe de Jesus, a Maria, no versículo 35. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão fala de uma espada que vai traspassar a alma de Maria, a mãe de Jesus, que acompanhou o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, todo o sofrimento e oposição que Jesus sofreu até a cruz. Quando ele foi julgado, crucificado, zombado, humilhado, esmagado cruelmente naquela cruz. Essa espada que traz sofrimento a Maria não faz dela uma redentora. Jesus é o nosso redentor, mas nos mostra que o sofrimento de Maria é um tipo de grande sofrimento de Cristo. Jesus Cristo recebeu uma espada tanto em seu corpo como em sua alma. A espada da morte. A morte que trouxe vida, a morte que trouxe a salvação a cada um de nós. O cântico de Simeão, amados irmãos, está cercado de duas reações de Maria. Antes do cântico de Simeão, nós temos no nascimento de Jesus o cântico dos anjos. Quando Maria estava em Belém com José, os anjos cantaram nas campinas e os pastores ouviram aquele cântico maravilhoso do coral de anjos. Não foi para os reis, não foi para os nobres, não foi para os poderosos, mas foi para as pessoas mais desprezadas da sociedade que os anjos cantaram. E eles deixaram as suas ovelhas e vieram até Belém para adorar a Jesus. E quando eles contaram para Maria e José o que eles viram, diz o texto que muitos ficaram admirados, mas Maria guardava essas coisas em seu coração. Quando Jesus cresceu e chegou a 12 anos e foi a uma festa em Jerusalém, na hora de ir embora os pais com a caravana voltando para a sua cidade, Jesus ficou lá no templo, conversando com os doutores da lei. E lá no meio da caminhada, os pais foram ver onde é que está Jesus. E Jesus não estava com eles. 3 dias depois, chegaram em Jerusalém e perguntaram: meu filho, o que você está fazendo aqui? E Jesus disse assim para Maria e José: cumpria-me estar na casa de meu pai. E diz a palavra de Deus que Maria guardava essas coisas no coração. Amados irmãos, o nascimento de Jesus é um grande presente de Deus para a humanidade. Algumas pessoas que ficam discutindo se a data do nascimento de Jesus é 25 de dezembro ou não, se deve comemorar o Natal ou não, e entram nessas discussões. O que nós vemos na palavra de Deus, amados irmãos, é que a vida de Jesus, do seu nascimento até a sua morte, ressurreição, ascensão e o assentar à direita do Pai, toda a vida de Jesus completa é importante para a nossa vida e para a nossa alma. O nascimento de Jesus é a visitação de Deus à humanidade. Jesus tomou a forma humana em semelhança de pecado. É a humilhação divina para trazer salvação a nós. A vida completa de Jesus é um presente de Deus, é um tesouro de Deus para a nossa vida. A sua obra de morrer e ressuscitar possibilita a nossa salvação. A vida de Jesus é um exemplo padrão para a nossa vida. Então nós comemoramos o nascimento de Jesus, a morte de Jesus,
a ressurreição de Jesus, e nós louvamos a Deus por esta visitação maravilhosa de Deus na pessoa de Jesus, tomando a forma humana, se identificando com a nossa forma, se identificando com as nossas fraquezas. Jesus nasceu não no berço de ouro, mas no ano de ouro. Jesus nasceu sem receber visita de parentes, de amigos. Apenas posteriormente vieram os magos do Oriente. Foi o nascimento mais humilde de toda a história. O rei do universo, o príncipe da vida, o pai da eternidade, se humilhando no nível mais baixo para alcançar e atingir toda a humanidade. Amados irmãos, um presente glorioso de Deus para as nossas vidas, para nos ensinar a humildade, para nos ensinar a confiar inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. E nós possamos guardar a vida de Jesus no nosso coração, como o tesouro mais precioso da nossa vida e da nossa alma.